Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje estou aqui com os meus amigos Marcos Moura e Juliana Ribeiro Granato. Nós vamos falar sobre o texto Humor e Saúde Mental, da Juliana Ribeiro Granato, que está nessa coletânea recém-lançada pela editora Literatura em Cena. O nome do livro é Ousadia na Psicanálise, Divã, Supervisão e o Estranho, organizado por mim, Daniel Hammerhäusmann, e pelo Eduardo Lucas Andrade. Então, nós temos já gravado alguns vídeos aqui no canal, com os temas de alguns textos. Nós temos recebido alguns autores aqui para divulgar, e não só divulgar o livro, obviamente, mas trazer a discussão de uma forma aberta, online, para quem quiser assistir, né, e participar aí com a gente, comentando, né, interagindo. Fiquem à vontade para fazer perguntas e sugestões durante e após o vídeo, tá bom? Então, eu vou apresentar brevemente a Juliana, vou ler o mini currículo dela, que é um mini currículo super agradável, porque ele é informal, né? Bastante humanista, não é aquele formato acadêmico tradicional. Então, ela diz: tenho 48 anos e trabalho há 18 como psicóloga e psicanalista independente em consultório na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Cursei psicologia na USP, RP, e psicanálise em alguns grupos de orientação lacaniana. Gosto do diálogo de meu trabalho com as artes e a filosofia oriental, especialmente a meditação. Também me interesso pela articulação com a neurociência e yoga. Por isso, além de especialização em psicanálise, participei de cursos sobre biopsicologia com Susan Andrews, ainda e sempre em desenvolvimento. E ela põe o contato dela, juribegra@hotmail.com. A gente vai pôr na descrição do vídeo para quem quiser falar diretamente com ela. Então, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas aos meus colegas, em especial a Ju, que é quem vai expor o trabalho dela agora nesse vídeo, intitulado Humor e Saúde Mental. Então, obrigado, Ju. Obrigado, Marcos. Ju, a palavra está com você. Boa noite. Obrigada, Dani. Obrigada também, né, por estar participando desse projeto. Achei que esse livro ficou sensacional. O projeto ficou bonito, os textos são ótimos, o pessoal muito legal. E esse texto, Humor e Saúde Mental, ele é acho que o resultado de um processo analítico, de uma parte de um processo analítico, né? Que tem a ver com o meu pai, com a minha relação com ele. Meu pai sempre foi um cara muito bem-humorado, que fazia piada de tudo e de todo mundo. E isso era bom, era divertido, todo mundo se une ali, né, no grupo, a família, mas chega uma hora que incomoda, né, porque fazer piada de tudo é meio chato, né, fica o tempo todo rindo, o tempo todo ali. Então, isso era uma coisa que me incomodava. E, e aí, ao longo da vida, eu tive vários movimentos nesse sentido, de achar que era legal, achar que não era. E depois que eu fui estudar psicanálise, que eu me deparei com o texto do Freud sobre o humor, fiquei com uma certa curiosidade para estudar um pouco mais isso, mas isso foi ficando para depois. Até que num movimento assim de busca na internet, buscando assuntos assim para estudar, vou olhar alguma coisa sobre humor, que era uma coisa que eu estava falando na análise sobre isso. E aí acabei me deparando com um vídeo do Daniel do Daniel Roisman, falando sobre humor e algumas outras coisas que ele produziu, o próprio livro Paixão Analítico. E aí eu voltei para o texto do Freud, e aí fui buscar outras leituras, história do humor, história de piada,
por que que a gente ri? Fui ler bastante coisa, assim, que tinha a ver com o tema. Isso foi me tocando bastante. E acabou que entrava, né, na minha análise ali. Quando eu chegava, de repente, a associação livre me levava para isso, para falar de humor, falar do meu pai. Claro que tinha o meu viés pessoal, né, mas também tinha uma questão que eu nem sabia que existia, que acabou aparecendo na análise, que é da sisudez do analista, né, dessa coisa mais séria, essa figura mais sisuda, né. As fotos do Freud, geralmente, ele não está sorrindo, então, classicamente, o psicanalista é um homem, é alguém sério, é alguém que não sei onde é que vai parar a risada, né, por que que não pode rir. Então eu comecei a levar essas questões para análise. Por que será que a gente não ri, né? Até me questionando, o que que eu ali enquanto analista, se eu ria, se eu não ria, em que situação que eu ria. Então isso começou a permear um pouco a minha clínica. E aí através dessa questão com o meu pai, de tentar entender um pouco, né, por que que ele lançava a mão do humor toda vez, por que que ia por esse caminho ou por outro. Tem uma frase do Freud que fala do humor ser um dom raro, né, e a gente acaba vendo que eu não sei se ele é um dom raro, mas talvez pouco explorado, eu penso mais assim, que a gente não dá muito espaço para o humor, eu estou dizendo na psicanálise, né. Então, o que eu acho que se aproxima muito daquele aquele distanciamento que talvez o psicanalista tenha tido, classicamente, do amor também, né, eu penso que as coisas andam juntas aí nessa hora. Então, quando eu vi o vídeo do Daniel, li alguns textos, sobre essas questões de por quê e tal, e por que que a gente não pode escrachar uma coisa ou outra, por que que não pode o xiste estar ali o tempo todo, já que é uma questão que está ali na fundação da psicanálise. E aí comecei a colocar isso mais na minha clínica, né, colocar esse viés de, às vezes, fazer uma interpretação, uma pontuação que tinha um pouco mais esse viés do riso, puxar um pouco para o duplo sentido, mas humorístico mesmo, não só o duplo sentido. Mas eu percebi que a coisa começou a gerar um efeito, começou a ter aquele efeito que a gente diz, né, do a posteriori, que as pessoas chegam com aquilo, com aquela reflexão, então por que não? Né, por que que o psicanalista é bom dia, boa tarde, tchau, né, não tem então, isso começou a permear e eu comecei a ver efeitos na clínica mesmo, né. E aí fui escrever um texto, fui estudar, ler um pouquinho mais, li alguns artigos, tem pouca coisa produzida sobre humor, pelo menos que eu tive contato, assim, se a gente for pensar nos outros temas, mais densos, né, tem muito mais tema denso, explorado na psicanálise do que o humor. Então isso me chama um pouco a atenção, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero ler mais sobre isso. E eu queria escrever mais sobre, assim, caso clínico, coisas que eu vivenciei mais ali, né, na clínica. Esse texto é de 2 anos atrás, então era uma coisa que estava ali caminhando ainda, né. Agora isso está bem mais tranquilo para mim, no dia a dia ali. Às vezes eu supervisiono alguém e na pontuação da supervisão, às vezes, quando sai alguma coisa meio nesse viés, eu vejo que o supervisionando se espanta, como assim isso é possível, isso pode, isso não pode, né, então eu tenho ouvido coisas assim, então é uma coisa que está permeando o meu trabalho mesmo, tem sido bem legal. E, assim, até porque na minha vida pessoal, eu sempre fui uma pessoa bem-humorada, que gosto de estar ali, né, vendo esse lado, de poder sair por essa tangente, de eu acho que o humor tem uma coisa assim, meio que ele quebra a seriedade, sim, mas ele quebra, um distanciamento também que a gente coloca, né, às vezes na relação analítica, né. Então, isso para mim está fazendo muito sentido, né. Não é novo na minha vida pessoal, mas na profissional sim. E acho que quando eu fui buscar essa questão com o meu pai, né, que apareceu ali na minha análise, eu não imaginava que isso ia reverberar na clínica, né, era mais uma questão que tinha ficado ali de pontuação, de ficar naqueles porquês, de até conversar com ele sobre isso, converso bastante, mas na clínica foi uma coisa que surgiu, assim, que foi muito legal, foi
reverberar mesmo, um desdobramento, né? E aconteceu também de ser numa época que politicamente a coisa estava um pouco densa, então também acabou permeando a minha roda de amizades e tal. Então eu fiquei bem focada nessas questões. Mas é mais ou menos por aí que o texto vai, é um texto bastante inicial ainda, assim, de começar a explorar essa questão, né? E que assim, quando o Daniel, né, por eu participar da oficina criativa com o Daniel, com outras pessoas, e tá sempre falando dessa questão do humor e de ser uma destituição de poder também, né? A gente retira isso, né? Porque ao mesmo tempo você se investe de um outro tipo de poder, né? Porque acho que aí é esse poder mesmo de não ficar fixado nesses lugares que a gente se coloca, né? Nesses papéis. Então, eu acho bem legal essa ideia, né? E é meio por aí que o texto vai. Acho que é isso. Legal, Ju, a tua fala bastante forte, sintética, assim como as piadas, né? Elas- Uma boa piada não pode ser muito longa, né? Ela tem que um tanto, tem uma cadência e vai direto ao ponto, né? Você quer Aham. comentar alguma passagem, Marcos? Por hora? Sim, sim, claro. Ju, ouvindo você, acho que não teve como não lembrar de uma paciente que eu atendo já há um tempo bom, né? É, que quando a gente fala em humor, não tem como não vir ela, né? A sessão com ela é risada do começo ao fim, né? É aquele tipo de paciente que para você conseguir analisar, você tem que se segurar, você tem que parar de rir um pouco para conseguir analisar, porque ela é muito, muito engraçada. E assim, me salta os olhos o quanto a vida dela é uma tragédia. A vida dela é muito sofrida, muito, muito difícil, mas a tragédia vira comédia na associação dela de uma tal forma que ela se aliena de poder ver as próprias questões dela. Então, ouvindo você, que é uma estudiosa do campo, né, me suscitou essa questão. Até que ponto a gente está falando do humor saudável e a partir de que ponto a gente está falando de um humor que aliena, que se torna um mecanismo de defesa, né? Não sei se você poderia comentar isso pra gente. Sim, essa é a minha questão com meu pai, exatamente, né? Que o humor, assim, o tempo todo, essa questão de rir de tudo, de não ter um espaço para isso que você está falando da simbolização, de uma elaboração que fica dificultada, né? Que tudo vira gargalhada. E tem algumas pessoas que vão por aí, eu vejo como defesa mesmo, né? E imagino como deva ser uma questão ali para você, né? Você falou de me segurar, né? Porque é muito gostoso ficar dando risada, né? Mas você tá ali para dar conta de sustentar alguma coisa com ela, né? Então, eu penso exatamente isso aí. E também tem um paciente que vai por essa via, ia até assim. Agora está mudando um pouquinho por alguns acontecimentos na vida dele, mas não tem essa vida marcada pela tragédia. Mas tinha uma dificuldade de simbolização justamente por isso, porque tudo vira palhaçada, né? Que eu acho que tem essa questão, vira palhaçada, né? Vira uma piada, vira um momento, um meme, né? E aí não tem um espaço para talvez colocar o humor para deixar uma coisa um pouco mais leve, uma coisa que está severa de alguma forma, mas que fica um pouco mais leve com o humor, mas que permite ainda uma simbolização. Isso é tênue, né? É uma coisa assim que quando vê já foi, já escapou, então é algo que realmente exige, né? Tá ali. Além do que tem toda essa questão do sarcasmo, do humor mais agressivo, mais ácido, né? Que às vezes fica ali no ataque. Isso às vezes acontece também na clínica, né? Esse sarcasmo, essa risadinha. Aliás, tem até uma situação que eu lembrei agora, de uma situação comigo, onde eu era analisanda e eu tinha uma analista que hoje eu considero que era bastante sádica comigo, assim,
me serviu para muita coisa, foi muito legal para algumas coisas, mas esse sadismo foi bem tóxico até que eu senti que não dava para continuar. Mas assim, essa ideia, né, de que todo humor é legal, não é, né? Tem a dificuldade de saber essa linha, né? Essa utilização desse humor, ou para defesa, ou para ferir, ou para ser sarcástico, ou até como instrumento de poder, né? De você poder sacanear o outro a partir de uma coisa que parece humorística, né? Mas que na verdade é para se colocar ali numa relação de submissão e poder, né? Que para mim não é humor, né? Então, por isso, acho que o Freud talvez falava do dom raro, né? Acho que raro por isso, porque é desse humor refinado, né? Que tem esse viés, que tem o viés de trazer essa leveza, né? Mas não no sentido de escrachar, né? De deboche até, né? Então, é difícil saber essa linha, né? Muito bom, Ju. Realmente a gente tem um percurso um tanto parecido. O meu pai, ele também é um tipo de um humorista do cotidiano, né? Assim, sempre está fazendo piadas, né? Tem piadas que ele repete, né? Tipo, jamais faria parte de um clube que aceitasse um sujeitinho como eu, né? Na verdade, essa frase já não é dele, né? Obviamente que é do Groucho Marx, né? Se eu não me engano, né? Mas ele também tem esse humor meio errante, né? Tem uma coisa assim, às vezes, de fazer uma brincadeira com a própria tragédia pessoal também, que eu acho que é Ah, típico desse uso meio maníaco do humor, né? E que a gente muitas vezes pode extrair uma sabedoria disso, né? Não para uhum, imitar, mas para, digamos, depurar ou decantar um humor sofisticado que seja operativo do ponto de uhum, vista clínico e na nossa vida cotidiana também, né? uhum, Então, por exemplo, quando eu vou levar minhas filhas para a escola, assim, né? Passo na portaria e tudo mais, aí eu não dou bom dia, assim, normal pros seguranças, né? Para as pessoas. Eu falo assim, bom dia, né? E aí, disso, a minha filha estava com a minha esposa no carro a semana passada, disso e de várias outras coisas, né? Mas só estou dando um exemplo do quanto eu procuro energizar o meu dia para me divertir e, ao mesmo tempo, me vincular com as pessoas e tentar divertir elas também, fora do consultório, né? O humor como uma filosofia de vida, né? Assim, que não é tirar sarro do outro, né? Pelo contrário, né? uhum. É você criar uma atmosfera lúdica, né? E É aí, uma conexão com o outro, né? exatamente, uma conexão. E aí, semana passada, ela estava no carro, né? A mais nova tem 6 anos, estava no carro com a minha esposa e ela viu sabe quando o pessoal arremessa tênis na fiação na rua, assim, no poste, fica pendurado, amarra tal, um tênis no outro e joga, né? Aí ela falou: Nossa, o que que esse tênis está fazendo aí, né? Aí a minha esposa falou: alguém jogou, né? Aí a minha filha Thaís falou, né? Alguém jogou aí, nossa, mas só pode ser um louco, né? Aí ela falou: é um louco, mas. Aí a minha filha questionou: mas o papai também é louco, né? Aí, aí a minha esposa falou: mas tem louco do bem e tem louco do mal. Que tipo de louco você acha que o seu pai é? Aí ela falou: não, ele é um louco do bem. Ainda bem, né? Aí tá bem, né? Então, né, de alguma forma, tanto o humor quanto coisas assim excêntricas, né, que fogem da realidade comum, né, tradicional, da mesmice do dia a dia, né, desses analistas carrancudos, né, que você falou, né, é importante
o humor como uma ferramenta de produção de surpresa ou um certo grau de loucura, né? Tem um livro aqui, eu não sei se está perto agora, chama A Loucura Suprimida do Homem-São, Hum, e acho que de algum autor da Tavistock Clinic, lá de Londres, né? Escola Inglesa hum, de Psicanálise, mas que vale a pena ser lido. Tem também Em Defesa de uma Certa Anormalidade, né? Da Joyce McDougall, que também é um clássico, né? hum, Então, eu vejo o humor como um tema marginal na psicanálise, um tema meio tabu, né? Num vídeo passado com a Marina Carrilho, ela falou sobre ironia, né? Como ferramenta na clínica psicanalítica. Eu tinha comentado que eu já fui atacado só por publicar um artigo sobre humor e psicanálise, sem a pessoa sequer ler o artigo. Só o fato de você fazer uma correlação entre o humorista e o psicanalista, já houve alguém que me atacou por causa que não aceitaria que houvesse qualquer tipo de correlação, mesmo teórica, entre esses dois lugares, né? Então, realmente, o humor ele é um tema polêmico, né? Ele é um tema, de fato, um tanto perigoso, talvez um tanto mais do que os outros, porque hum, assim como a interpretação, quando cai mal mesmo, né? Ou seja, acaba hum. sendo uma agressão ou uma gafe, né? Então, o humor ele precisa de uma certa sabedoria, de um certo refino, e que depende Um muito cuidado, né? de, oi? Um cuidado. De um cuidado, mas por outro lado, se você pensar demais, você não faz a piada, né? Porque a piada ela é algo espontâneo, né? Assim, que brota, né? Por isso que eu acho que é muito psicanalítico, né? Porque é algo que brota, é algo que aparece ali na hora, né? Então não tem como prever, programar, coisa brota ali. Então eu acho que é muito psicanalítico nessa questão, né? De pensar que alguma coisa brotou ali na sessão, e aí o analista de alguma forma pontua. E isso traz um riso. Por que a gente não pode pontuar pelo riso, né? Porque tem que ser sempre ali nessa questão da angústia o tempo todo. Então, eu acho que é uma outra forma, né? Mas acho que talvez tenha essa questão do perigo, porque justamente destitui essa relação que do poder do analista, né? O analista também ri, como assim, né? Então, tira um pouco tira o analista um pouco desse lugar, né, de todo poderoso. Então, é perigoso mesmo. Algumas pessoas não vão gostar. Sim, é esse limite tênue, porque o humor é uma formação do inconsciente, seja do analista, do analisando, ou da análise, né? Quando tem uma interação, né? Uma situação analítica. E ele está nessa região limite, né? Então, quando você diz eu vou te contar uma piada, já não é bem uma piada, né? Você já avisa, perde o efeito surpresa. Mas o inconsciente é uma surpresa, e eu acho que o humor ele lida diretamente com o paradigma energético da análise, que é fundamental, que os lacanianos chamam de gozo, mas que muitas vezes é tratado de uma forma intelectual, né, na teoria. Hum, Só que a forma como a gente fala com os pacientes, o tom de voz, né, a entonação, influencia muito no impacto, que isso vai ter no paciente. Então, muitas vezes, um olhar alegre, a risada do psicanalista, hum, não precisa nem passar pelas palavras ou em piadas, no sentido verbal, sim. propriamente dito, né? Mas tem toda uma atmosfera energética de humor na situação analítica e na vida que são fundamentais, né? Que você muito bem aponta no seu texto, né? É por aí, né? É uma tentativa, né? Acho que é sempre uma tentativa, é mais uma ferramenta, é assim que eu tenho visto, mais uma ferramenta. Por que não, né? Então, não é uma questão de abobalhar a análise, né?
Acho que as pessoas às vezes podem ter uma certa resistência nessa questão, né? Que eu já escutei isso de uma colega. Não é abobalhar, mas é justamente essa questão sutil de ser uma produção do inconsciente. Então é psicanalítico, né? Por aí. E que também é polêmico na psicanálise, né? Por exemplo, tem gente que diz assim, analistas de peso, tal, dizem, a função do psicanalista não é brincar com o paciente, não é fazer piada ou brincar. O analista tem que interpretar e rápido. Uhum. É complicado, né? Tudo bem, pode interpretar, ou, enfim, mas por que que o brincar não é uma interpretação, né? Ou por que Uhum. que esse brincar a que ele se refere teria que estar em antagonismo ou seria excludente com a interpretação clássica ou tal como ele compreende que deva ser a interpretação, né? Então, eu entendo que há todo um campo de possibilidades na psicanálise, né? E falar do humor é colocar mais uma carta na mesa. E brincar é algo que a gente relaciona ao infantil, né? E as nossas fantasias tratadas em análise ou colocadas em análise são infantis, né? Então, acho que a brincadeira não tem como não aparecer na análise, né? Acaba que surge ali, né? Exato, é a importância da gente alcançar essa dimensão do infantil com o Ah, lúdico, né? Dentro da linguagem infantil, porque criança ri de praticamente tudo, né? E aí a sim. gente vai crescendo e vai perdendo essa capacidade de rir, de se alegrar. Então, o Uhum, analista sisudo, ele é um analista que não toca a dimensão de resgate da infância e, uhum, consequentemente, fica mais distante de poder promover algum tipo de transformação curativa, né, nos traumas infantis, uhum, naquilo que ficou para trás, né? Então, eu entendo que a clínica energética, a clínica do humor, da criatividade, né, do amor, amor e do humor, né, como você muito amor e amor. comentou, né, é uma clínica energética viva, né, e potencialmente curativa, uma clínica humana. Uhum. E eu Ver. diria que a gente também tem que brincar para poder interpretar, né, Dani? Essa pontuação sua me tocou bastante, né? O analista tem que interpretar e interpretar rápido, né? Isso vem, a meu ver, muito de um enquadramento na sociedade capitalista, né? Do ápice dos anos de ouro aí da psicanálise dos anos 70 que alguns ortodoxos trazem até hoje, mas num sentido de a gente ter que levar o sujeito a um lugar produtivo na sociedade, né? Tem que interpretar e tem que interpretar rápido, a pessoa tem que responder as questões do mundo na hora, sendo que nem tudo que a gente vê se interpreta ou se interpreta naquele momento, né? Às vezes é preciso brincar um pouco para a pessoa poder se preparar para a interpretação, né? Acho que Uhum, tem um interjogo aí entre as duas coisas que é muito importante também, que fica esquecido quando a gente pensa nessa outra psicanálise, né? uhum, Perfeito, Marcos, muito legal o teu comentário. A gente as psicanálises foram surgindo, só que os psicanalistas foram parando, parece que nessas psicanálises, né? Então é como se fosse um ônibus, né, que vai passando e aí surgiu a estação Ferenc, estação Winnicott, estação Bion, estação Melanie Klein, estação Lacan, né? E aí cada grupo de psicanalistas vai parando naquela estação e não pega outro ônibus e não vai visitar outros lugares, fica ali, forma uma cidade, um vilarejo, cada estação, né? Só que o bonde pode continuar andando, o ônibus pode continuar andando, as pessoas podem circular, e é o que eu digo aqui no canal. Hoje eu estou estudando física quântica, consciência, coisas assim que não têm relação, que não brotam diretamente do campo psicanalítico, porque eu acho que é super importante essa interlocução com outros saberes que estão rolando aí,
no mundo, né, hoje em dia, e acho que a psicanálise precisa se atualizar e se manter viva, né, diante disso tudo, né? Então, acho que o humor, a leveza do humor, né, como filosofia de vida, tem a ver com esse espírito de abertura, né? Você falou algumas vezes essa questão de estar vivo, ou de vida, né? Essa questão da sisudez constante me dá essa sensação de estar morto mesmo, ou de estar produzindo um espaço para estar morto, né? Que essa coisa mais viva e que se manifesta dessa ou daquela forma não pode afetar o analista, né? Então, é isso que tem permeado aí, né? Essa minha curiosidade, né? Por essa relação de humor e psicanálise. Muito bem, então acho que podemos fechar, né, com chave de humor, se vocês concordarem. Sim, aham, Muito legal. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, Ju, Marcos. Foi uma conversa bastante enriquecedora, sempre bom tocar nesse assunto, né? E quero agradecer a presença de vocês. E, pessoal, quem quiser, deixem comentários, podem entrar em contato com a Juliana, a gente vai deixar o e-mail dela aí na descrição do vídeo. Vamos deixar também, quando tiver disponível, o link de compra do livro lá no Amazon, ou quem quiser também pode entrar em contato com gaiatapsi23@gmail.com, que a gente pode ajudar aí na compra, se a gente tiver exemplares disponíveis. Os autores mesmos podem vender diretamente para quem tiver interesse. Então, sim. é isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.